E já estamos de volta, ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa programação. Hoje estamos falando sobre o álcool, os efeitos, as consequências do álcool em nosso organismo. Conosco hoje, uma das maiores personalidades, uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Geraldo Balloni, médico psiquiatra. Se tem alguém que entende da nossa mente e o que o álcool produz na nossa mente, está aqui hoje. E eu queria convidar você mais uma vez a interagir conosco. Ligue para alguém, participe. 19 3871 9620 é o telefone, está aí para você copiar. 19 3871 9620. Se você quiser mandar um e-mail, o computador está aqui do meu lado. vidasaude@rs21.com.br ou pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, viu? Ô doutor, nós terminamos nosso bloco falando da tenridade, vamos reforçar um pouquinho mais assim. Ô doutor, o que leva, né? O que leva uma pessoa a consumir o álcool? Ou seja, é só o efeito cultural? É só a pressão do grupo? É só a autoafirmação? Ou de repente pode esconder talvez assim uma decepção, uma crise, uma frustração, algo não está resolvido e a pessoa quer esquecer e compensa no álcool, na bebida, na droga, enfim, o que é? O que está por trás disso, doutor? Na realidade, o ato de beber a bebida alcoólica, eu não tenho nada contra, acho que nem a psiquiatria tem nada contra. O que nós podemos discutir mais profundamente é o ato de beber excessivamente, beber em excesso, não ter domínio, não saber que horas deve parar de beber, a recorrência diuturna, diariamente, a semana toda, o ano todo, do álcool. Realmente isso é preocupante. Sempre que em psiquiatria o que nós estamos observando fugir da maioria estatisticamente é porque não é normal. Então, quando a pessoa bebe excessivamente e tem essa dependência, obviamente não é normal e está refletindo aí alguma patologia, seja uma patologia da esfera psíquica, emocional, um conflito, uma insegurança, um aborrecimento, uma depressão, uma tristeza, seja uma patologia mais profunda, uma patologia mais genética, uma dependência, uma necessidade, uma busca inconteste do álcool. O que é essa busca? Por isso que nós vamos falar, tem pessoas que podem beber, outros que não podem. O senhorzinho que já morreu, por sinal, médico psiquiatra, que me ensinou psiquiatria, que me introduziu na psiquiatria, falava o seguinte, Frei, existe o dependente independentemente do produto que ele é dependente. O que ele queria dizer com isso? Que existe o dependente do álcool sem estar perto do álcool. Ou seja, é o ladrão que já está feito esperando apagar a luz para roubar. Okay. Ou seja, ele já tem uma vocação, uma fragilidade, uma dependência e a hora que a vida, culturalmente o ambiente, apresenta para ele o álcool, pronto. Aí ele começa a perceber que no começo nem dá muito valor, porque tem um apelo cultural muito forte para que se beba bastante, é engraçado, a pessoa fica alcoolizada, mas com o tempo ele vai percebendo que ele perde aquela liberdade que o jovem falou no início, ele não tem mais liberdade de não beber, ele tem que beber todos os dias. O grande risco, evidentemente, que o espectador sabe disso, se tiver algum conhecido que bebe, é a crítica, a falta de crítica. Ele sempre acha que ele tem controle absoluto e, entre aspas, para a hora que quiser. E hipocrisia, porque é mentira. Ele sabe, no fundo, que ele não para a hora que quiser. Doutor, é muito interessante o que o senhor falou, porque às vezes, voltando a essa questão da... o senhor citou a questão de genética, inclusive. Ou seja, a mãe que bebe está esperando o neném, está no início da sua gestação, enfim, talvez no final se cuida mais, né? Mas no início da gestação, enfim, está lá. Esse álcool, ela tá ingerindo, etc. Vai, de uma forma ou de outra, chegar ao nenenzinho e vai ter consequências no processo do neném, da formação daquele feto, doutor? Há trabalhos que mostram que sim. E isso não é exclusivo do álcool. Como nós estamos falando do álcool, hoje aqui seria o álcool. Ele passa a barreira placentária e chega até o feto. Evidentemente, voltando ao que nós falamos
anteriormente. Se a pessoa tiver uma vulnerabilidade de dependência, e essa vulnerabilidade seria genética desde a formação do feto, embrião e criança, aí realmente é perigoso. Bem, outros produtos também podem passar a barreira placentária, mas nós estamos falando do álcool, então é bom que se frise Essa isso. deformação, doutor, essa possível deformação, digamos, não é em todos os casos, enfim, mas ela é só física ou ela pode ser também mental no desenvolvimento até cognitivo da criança, doutor? Ou as duas? As consequências do álcool, as duas. Geralmente são as duas. Antigamente, Frei, a gente dividia, né, fazia bem a divisão, se é mental, se é físico, essa dualidade corpo e mente. Hoje em dia a gente não faz mais essa divisão. É o corpo como um todo. É como um todo. Então, de vez em quando fala, mas dá uma dependência física ou psíquica. É irrelevante para a gente. Seja física o corpo, ou psíquica, né? é a mesma coisa. Doutor, olha, nós estamos falando sobre o álcool, as consequências do álcool no organismo, no metabolismo, né? Doutor, o senhor é médico, é psiquiatra, certamente já atendeu milhares de pessoas. Já chegou no seu consultório, em suas mãos, certamente sim, eu já sei da resposta, sim, pessoas que vão lá lhe procurar ajuda, socorro, pedir socorro, ou a mulher, ou o marido, etc., ou para o jovem, pessoas assim que o senhor conversando com a pessoa por causa do álcool e por trás está escondendo alguma frustração, alguma patologia emocional, doutor, é o casamento, situações não resolvidas. Eu conto um pouquinho da sua experiência. Sim, é muito comum isso, é muito comum que o álcool seja a ponta do iceberg. A motivação por baixo disso. E às vezes não é nenhuma coisa tão escondida, sabe, Frei? Por exemplo, nós temos um quadro muito comum, o espectador vai identificar claramente na família ou entre os amigos, que são os quadros ansiosos. E dentro desses ansiosos, em particular, um que chama ansiedade social. Ansiedade social é aquela meio que fobia do contato interpessoal social. Um lugar cheio de gente, uma festa que ele não conhece ninguém, ter que falar para um grupo de pessoas. Essa situação onde a pessoa é objeto de observação pelos outros chama-se ansiedade social. Então ela quer uma motivação. Social. Exato. Aí ele bebe. Para ganhar um pouquinho de coragem. Para ganhar coragem. Para conquistar aquela menina. Exato, exatamente. Então, a síndrome do pânico também pode levar a beber. Esse de conquistar a menina que o senhor falou é muito sugestivo, porque é o quadro da timidez extrema, do retraimento. Quer provar que é o varão, que é o, então, né, que tem ele fala assim, doutor, se eu não beber, eu não sei chegar numa menina, não sei que assunto que eu falo, então eu tenho que beber. Claro que naquele primeiro momento o álcool pode até dar uma falsa impressão que está ajudando, mas as consequências ao longo do tempo são danosas, muito danosas. O doutor, né? A gente sabe, eu quero até chamar, o diretor já está na agulha aí, o vídeo, que a gente sabe que é proibido, é proibido a venda, né? A venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Isso é lei, é proibido, né? A gente tem a lei seca, a gente vai falar sobre isso aí, mas assim, será que isso está acontecendo no país? Será que está sendo respeitado? Será que os donos de estabelecimentos estão respeitando, estão ajudando, né? Porque são pequenos, são menores de idade que vão lá, talvez, comprar a bebida, para tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Será que lá, quando eles vão comprar, será que eles são barrados com essa lei? Olha, o adulto vai dizer, não pode, não vou vender porque não pode. Ou, né, pelo afã de vender, então, olha, daqui um pouquinho a gente preparou uma matéria sobre isso. Será que os jovens, quando vão nesses estabelecimentos, compram abertamente? Será que tem acesso às bebidas? Então, daqui um pouquinho nós vamos chamar uma matéria sobre isso daqui. Ô, doutor, e agora é a questão de o álcool no nosso metabolismo. O que acontece lá dentro quando a pessoa começa aquela dose, mais aquela dose, mais aquela dose? O que começa a acontecer com o nosso metabolismo interno, doutor? Bom, o metabolismo normal do álcool, ele é metabolizado pelo fígado, normalmente, como qualquer outro produto químico que introduz ao organismo. Mas o que nos causa essa maior preocupação um pouco é o que acontece quando a gente ingere o álcool em nível cerebral, mental, comportamental. Há uma desinibição muito grande, porque o álcool se liga a alguns receptores cerebrais
que vão entorpecendo a pessoa proporcional à quantidade de álcool ingerida. Então, é claro que uma dose, um cálice, uma dose não faz nada, mas vários têm um efeito muito deletério. E é muito importante que quem está nos vendo, que a população tenha uma noção bastante clara disso. O que me preocupa não é a pessoa beber. O que me preocupa é que todas as pessoas acham que podem beber. Olha, a natureza não é tão democrática assim. Há pessoas que podem, há pessoas que não podem. A natureza não é nem um pouco democrática. Eu, por exemplo, sou míope, o Frei não é. Entendeu? Então, cada um tem uma característica, cada um tem o seu ponto de diferença dos outros. Há pessoas que podem tomar um cálice que vão ficar naquele cálice, é uma delícia, saboreou, né? Aquela bebida, aquele vinho, aquele uísque, aquele licor. Outros não conseguem parar. Outros, além de não conseguir parar, o efeito que o álcool tem no organismo dele, depois nós podemos voltar a tocar nesse assunto, tem um efeito devastador. Você certamente já deve ter visto pessoas que, quando bebem, ficam extremamente agressivas, ficam absolutamente fora de controle. Algumas até nem lembram no dia seguinte o que foi que fizeram. Esse, decididamente, não pode beber. Essa é a dificuldade no consultório, Frei. A pessoa chega, às vezes, até estimulada pelo familiar que leva. Fala, doutor, eu estou pensando em diminuir a bebida. Ou será que eu não vou poder beber mais nada? E o familiar ainda fala, não, doutor, acho que um pouquinho ele poderia beber. Se ele está nesse grupo dos que não podem beber, ele tem que aceitar com humildade essa limitação de que ele não pode beber. Olha quanta coisa que ele pode fazer. Ele pode fazer todo o resto, ele só não pode beber. E parece que tem uma resistência muito grande para a pessoa se aceitar com essa limitação. Olha, gente, que interessante. Está na agulha, diretor? Dá tempo? Dá tempo de chamar nesse bloco? Então, nós vamos chamar esse vídeo e depois o doutor, no próximo bloco, vai comentar e eu até quero que você também dê o seu testemunho e comente. Ou seja, há uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores. Isso é lei no Brasil, né? Não sei o nome da lei, mas é lei, né? Mas será que isso está funcionando? Vamos assistir a matéria? Vamos lá, vamos conferir isso? Vamos lá. Menor de idade, cara. Queimar meu filho. Só isso. Que marca? Uma latinha. Mas qual marca? Tem de R$3 e 3,50. Qualquer uma. 3,50. Sabe que ainda tem que trazer o casco? A garrafa? É, a garrafa casco? Tem. Tem? Mas quanto que é? Você quer que eu venda dose? Eu vendo pra você. Não, o casco mesmo, garrafa inteira. Só o preço. Se você trazer o vasilhame, eu cobro 5. 5, se trazer o vasilhame? Se você não trazer, eu cobro 6. Tá certo. Difícil, o que o cara falou pra você? Não, foi fácil. Ele não perguntou o documento, não pediu nada? Não pediu nenhum documento. Ele só falou assim, são de menores, vai ferrar pra mim, mas... Nenhum documento. mais, não, Até nada escondeu disso. pra ninguém ver. É. Aí, doutor, a menina tinha 15 e o rapazinho tinha 16, né? E depois a gente vai mostrar outras situações assim, ou seja, de 15 e 16 anos. São atores, claro, atores que foram usados naquele momento, mas de verdade, 15 e 16 anos. Foram lá até no início, resistiu, vão queimar o meu filme, etc, etc, mas vendeu. E aí? É quando o comércio, o ganho de dinheiro supera a ética, né, Frei? O ganho de dinheiro supera a ética. Frase bonitas. Né? Olha, na realidade, claro que o comerciante procedeu de uma maneira ilícita, como o senhor mesmo disse, ilegal, antiética, mas qualquer dia, talvez um outro programa, a gente pode discutir também a liberalidade crescente na medida que recua a idade.
Outro dia eu estava vendo uma filósofa falar no rádio, dizendo que a criança passou a comandar a casa. O lugar na mesa, primeiro senta a criança, depois os adultos. Quem controla a televisão é primeiro o que a criança quer ver, depois os adultos. E crescendo nesse meio também o adolescente, como nós vimos aí, ele realmente, apesar da lei coíbe, ele se acha no direito de decidir por si mesmo se ele bebe ou não bebe. É uma questão, é um conjunto, não tem nada isolado, é tudo integrado, é um conjunto só. Por isso, assim, gente, que a base é a educação, a base é essa convicção, né, de que as coisas elas têm que funcionar do jeito certo, do jeito da ética, né, do bom senso, né? Ou seja, a orientação é que esse adulto, em lugar de ganhar os 2, 3 reaisinhos que ele vendeu, sei lá, latinha daquele, o que vendeu, mas certamente era uma cerveja, orientar, chamar aqueles jovens, conversar, escuta, vocês são jovens demais, vocês estão estragando a vida de vocês estão comprometendo o futuro de vocês. Talvez essa seja a orientação. Então, mas aquilo que falou, o dinheiro, né, às vezes, ele substitui a ética, né? E, de repente, a gente vai mostrar mais vídeos aqui dessa situação no programa de hoje. Vou chamar o intervalo, depois na sequência eu vou começar já a fazer a sua pergunta aqui para o doutor Geraldo. Quer saber as respostas? Então vai participando. O Pedido de Saúde é seu, volta já só para você.